E agradecer a presença aos membros da delegação, à doutora Vera Bonvalot e à Sara Neto, agradecer e dar já nota aqui relativamente à grelha de tempos que temos disponível para esta audiência. A entidade terá, neste caso, poderão gerir da forma que entenderem, 10 minutos para uma primeira intervenção e depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para a sua intervenção e no final terão mais 10 minutos para comentar, responder em função daquilo que entenderem face às intervenções dos grupos parlamentares. Naturalmente aqui, como disse, 10 mais 10, mas se podemos ter aqui alguma flexibilidade, se prolongarem um pouco no início, seremos mais restritivos no fim, ou o inverso. Portanto, passava desde já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada a todos e boa tarde. Sou então Vera Bonvalot e a Sara aqui a apoiar-me. Viemos falar com a Comissão da Educação e da Ciência, antes de mais nada para relembrar a existência do nosso organismo e ver convosco áreas onde podemos trabalhar com a Comissão e ser úteis e, quem sabe, fazer até para os dois lados algo que venha a dar bons frutos, sempre a favor dos direitos da pessoa com deficiência. O nosso mecanismo de monitorização é um organismo nacional independente e tem a grande missão de monitorizar a implementação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Funcionamos na Assembleia da República e a lembrar que Portugal ratificou a Convenção. Ok, obrigada. Nós, nas nossas competências e atribuições e no âmbito deste trabalho que podemos vir a articular convosco, e é por isso que aqui estamos, principalmente em 4 pontos. No emitir de pareceres, que são pareceres obrigatórios, embora não vinculativos, sobre projetos e diplomas legislativos, que venham a respeitar e terem relação com a pessoa com deficiência. Portanto, no fim e ao cabo, com a sociedade civil, com as pessoas. Propor alterações legislativas relativas a estes direitos da pessoa com deficiência. Formular recomendações às entidades públicas competentes, de forma a garantir a implementação destes princípios e normas de direitos. E escrutinar a adequação dos atos legislativos aos princípios e às normas desta Convenção que Portugal ratificou. Nós vimos aqui lembrar a Comissão da nossa existência e deste trabalho que temos que fazer em conjunto convosco, porque apesar de nós termos sido criados por um regime jurídico que foi aprovado pela Assembleia da República e toda a coerência diz que a auscultação ao nosso mecanismo deve ser feito, nem sempre tem acontecido e às vezes não acontece com a devida antecedência e por isso este esforço que nós vimos aqui fazer e pedir da vossa parte também o respeito por isso. Nós asseguramos assim que as propostas legislativas sejam avaliadas sempre à luz dos princípios da norma da Convenção. Esta é a nossa grande função. Lembrar e só orientar aqui um bocadinho sobre a maneira como este mecanismo é composto. Nós temos 2 grandes grupos, portanto temos uma natureza mista, são 11 membros, onde temos um representante do Provedor da Justiça, um representante da Comissão das Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, 2 representantes de confederações e federações ou associações de âmbito nacional na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Temos 5 representantes de organizações não governamentais que foram eleitas por essas próprias, pelas ONGs de Portugal, e que representam a deficiência visual, a motora, a intelectual, a auditiva e a orgânica. E temos ainda 2 personalidades de reconhecimento de mérito. Além disso, temos um órgão de consulta e aconselhamento, o nosso Conselho Consultivo, onde aqui está representado um representante de cada grupo parlamentar da Assembleia da República e um representante de cada região autónoma. Temos 20 representantes de confederações, federações e associações e um representante da CNDH.
a lembrar que o conceito de deficiência, e isto é importante para o que vou propor a seguir, o conceito de deficiência tem evoluído ao longo do tempo e dentro desta própria convenção que Portugal ratificou, reconhece e que deve respeitar em todos os atos legislativos e por aí fora, reconhece que a pessoa com deficiência está limitada pelo meio em que está inserida. O que é que eu quero dizer com isto? Que se os recursos que me dão, onde eu me mexo, vivo, trabalho, não são acessíveis, isso faz com que eu seja a pessoa com deficiência. E por isso é que a legislação tem que ser bem feita e por isso é que tudo isto tem que ser bem respeitado, para não limitarmos. E porquê é que isto é tão importante, então, aqui na área da educação? E há aqui pontos que eu venho fazer notar e chamar a atenção para a vossa reflexão, não são novidade a maioria com certeza, mas são importantíssimos para respeitarmos o direito da pessoa com deficiência. É preciso um reforço nos recursos humanos na educação inclusiva. Portanto, professores especializados, terapeutas, assistentes operacionais, tudo isto é necessário para que, lá está, a pessoa com deficiência neste âmbito da educação não se veja limitada a não conseguir ter acesso a isso. A adaptação das infraestruturas e o reforço dos recursos materiais. Estou a falar de adaptações físicas, tecnológicas, necessárias para garantir que estas pessoas não estejam limitadas no acesso à educação. Mais uma vez, é tudo à volta disto. A correção das desigualdades regionais. Portanto, temos escolas numas áreas em que estão mais bem servidas e outras mais mal servidas e isto não pode ser, não posso ter uma pessoa mais limitada porque vive em determinada área do que outra. As pessoas têm que ter acesso a tudo e têm direito a isso. São direitos humanos que estamos aqui a falar, embora eu esteja sempre a ressalvar a parte da área da pessoa com deficiência. A monitorização e a avaliação. A eficácia de prestações de contas e transparência nestas ações que são precisas de ser implementadas para a educação inclusiva. É preciso monitorizar e ter a certeza que estão realmente a ser bem implementadas. O envolvimento da comunidade educativa. É muito importante ter a comunidade educativa, os pais, os encarregados de educação, os próprios alunos, eles próprios serem agentes nestes recursos e nesta forma da educação inclusiva. É fundamental que os próprios tenham voz e deem feedback daquilo que está a acontecer com as suas próprias vidas e com os seus direitos humanos. A responsabilidade social e combate ao estigma. Ora, se eu há bocadinho voltei a relembrar o que é visto como uma pessoa com deficiência, é exatamente para vos lembrar que tudo isto que eu disse aqui para trás, se estiver limitado, estamos então nós próprios a criar ou aumentar a deficiência e o estigma. Estamos a falar de miúdos mais jovens, estamos a falar de jovens até, ou jovens adultos, e que estão no meio de outros meninos que vão formar a sociedade do futuro e que precisam de estar ao mesmo nível e com os mesmos direitos e com acesso a tudo em igualdade. E se não estiverem, porque exatamente estamos a limitar os recursos e porque não lhes estamos a dar o acesso àquilo que têm direito, estamos também a alimentar algum estigma dentro dos seus pares. Portanto, é responsabilidade nossa que isso assim não aconteça. Em relação ao Decreto-Lei número 90, a acessibilidade universal a todas as universidades, é preciso garantir que as universidades, que se consiga chegar às universidades, aos politécnicos e que implementem medidas de acessibilidade digital, física, de forma que os processos de candidatura aos exames e os ensinos sejam adaptados. Que haja critérios de avaliação inclusivos, promoção de adaptação razoáveis, como tempo extra em provas, formatos acessíveis, metodologias alternativas de avaliação. Os serviços de assistência e respectivos apoios financeiros, por exemplo, apoio com tecnologia assistiva ou intérpretes de língua gestual. Monitorização e avaliação do cumprimento da acessibilidade no ensino superior. Eu não pus aqui, mas queria também dar uma nota à falta de legislação para os professores que eles próprios tenham deficiência e que precisam de ter eles próprios acesso a recursos para que possam fazer bem a sua função. E a falta de legislação também é uma quebra nos direitos humanos. Assim, e para resumir, o que nós vimos aqui propor é que haja uma articulação melhor e que passe a existir na melhor forma. Nós estamos disponíveis para isso, entre nós e a vossa Comissão, e que esta articulação pode gerar uma análise e revisão legislativa, para nós trabalharmos convosco a avaliar impactos nos decretos de lei,
que haja consulta pública e participativa. Nós podemos promover e envolver organizações com pessoas com deficiência nestas avaliações, e para a monitorização e avaliação, portanto, escutar e partilhar informação sobre a monitorização e implementação da educação em Portugal. Portanto, estes são os grandes pontos que vos venho aqui trazer. Deixo também os nossos contactos. E pronto, eu não estava a controlar o tempo, eu espero estar bem. Está a cumprir. Pronto, ótimo. De forma muito precisa até. Obrigada. Bem, doutora Vera Gonçalves, muito obrigado então. Eu passava agora desde já aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Social Democrata, a deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma efusiva a doutora Vera Pavalotti, Presidente deste Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e obviamente que os cumprimentos são extensivos também à Dona Sara Neto, e portanto o Grupo Parlamentar do PSD começa por vos agradecer imenso o facto de terem vindo aqui com a vossa generosidade dizer estamos aqui para trabalharmos juntos. Sabemos que estas questões, todas elas estão enquadradas do ponto de vista legal e que o que nos cria ainda uma responsabilidade acrescida de que nós temos que refletir e analisar o que é que há, como é que podemos melhorar, o que é que temos que fazer, sobretudo nesta Casa da Democracia, em termos da matéria da revisão da legislação. E, portanto, enaltecer ainda perdão, a vossa função ou as vossas competências neste CPDP, nomeadamente em relação a esta emissão de pareceres obrigatórios, mas não vinculativos, o que nos permite aqui também um contributo de todos os grupos parlamentares, nomeadamente em relação aos assuntos das pessoas com deficiência, e propor alterações legislativas, e já não vou repetir, obviamente, os restantes que a senhora Presidente acabou de referir. Portanto, a nossa Constituição da República Portuguesa, a Lei de Bases do Sistema Educativo, o regime jurídico da educação inclusiva, enquadram o direito à educação e, nomeadamente, a educação inclusiva como um princípio fundamental. E aquilo que é urgente que nós pensemos é como dar resposta às constatações que ainda se verificam no enquadramento dos alunos com necessidades educativas específicas, necessidades de saúde especiais. E é realmente sobre essa matéria que até o próprio Ministério da Educação, Ciência e Inovação tem estado preocupado com o que é que podemos, o que é que devemos fazer ou rever na legislação que está neste momento em vigor, porque, como dizia há pouco, embora já tenhamos evoluído na forma como a legislação se tem sido implementada no nosso país, ainda há muito por fazer e é transversal a todos nós. Portanto, o Governo encontra-se a avaliar o impacto do atual regime jurídico da educação inclusiva, a rever o modelo de financiamento dos apoios técnicos especializados em meio escolar, a melhorar as estratégias de transição para a vida ativa, precisamente no intuito de poder, como eu disse, poder corrigir, poder alavancar os fatores que ainda estão por desenvolver. E, portanto, nós sabemos, houve a criação, houve um concurso que foi ganho pelo ISCTE e houve a criação do grupo coordenador, que está, portanto, sobre a coordenação do nosso Diretor-Geral de Educação, para que haja o levantamento dos aspectos críticos ou a escutação de representantes dos vários intervenientes na sua implementação e, nomeadamente, os serviços do Ministério da Educação envolvidos, bem como a comunidade educativa, os pais encarregados de educação. Portanto, prevê-se que até junho de 2025 seja vertido todo este estudo num relatório, até junho de 2025, para que em 25-26 já tenhamos alterações neste âmbito. Só um conjunto de perguntas muito rápidas e que vêm ao encontro do que a doutora também acabou de nos apresentar, que é: como é que nós, em termos da Comissão de Educação e Ciência,
como é que nós podemos trabalhar conjuntamente, se porventura já pensaram numa estratégia, se entendem que era melhor reuniões semestrais, se acham que é enviar contributos e ir partilhando informação escrita, se porventura pensaram em alguma estratégia ou alguma metodologia que vos pareça mais assertiva, para que consigamos ir todos acompanhando as mesmas temáticas. Quais são as principais dificuldades que o organismo aponta neste momento para serem implementadas e quais são as prioritárias? Quanto a vós, o prioritário é tratarmos do ensino superior, suponhamos, por exemplo, porque os alunos sim têm acesso ao ensino superior, mas depois as infraestruturas das faculdades onde eles ingressam não têm como os enquadrar e, portanto, pode ser um tema importante. Foi um exemplo, assim, muito sucinto. Quais as metodologias que podem tornar mais eficientes para serem ultrapassadas as dificuldades e se porventura já reuniram com o atual Governo, nomeadamente com o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, para também discussão destas matérias. E mais uma vez quero felicitar pelo vosso trabalho e agradecer a vossa generosidade, a vossa competência e a vossa grandeza em trazerem esta abertura para que possamos trabalhar juntos por uma causa tão urgente e que diz respeito a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Eu não fui muito restritivo com o tempo, ou não fui nada restritivo com o tempo, dada a importância do tema, e sei que é sempre pouco. E, portanto, vou ter flexibilidade natural com os restantes grupos parlamentares, mas pedia alguma contenção. Passava então agora para o grupo parlamentar do Partido Socialista e passará a deputada Lia Ferreira. Não fez o microfone. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas presentes e cumprimento muito especialmente a senhora Presidente do Mecanismo, doutora Vera Bonvaló, e a Secretária Executiva, doutora Sara Neto. Efetivamente, o Partido Socialista está perfeitamente alinhado com aquilo que é o trabalho deste mecanismo. Aliás, congratulamos precisamente com a assinatura e ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que efetivamente foram feitos atos executados em governações do Partido Socialista, porque precisamente acreditamos no modelo relacional que a Convenção veio consolidar e achamos que deve ser deixado para trás todos os outros modelos que olham para a pessoa com deficiência de uma forma muito restritiva e não focada em concretização de direitos. E a Convenção trouxe-nos precisamente esse convocar de toda a sociedade, e não só da pessoa em si, mas de toda a sociedade, para maior autonomia, maior independência e para o direito a viver na comunidade ao longo do seu ciclo de vida e fazer os seus projetos de vida de acordo com aquilo que são as suas vontades e capacidades. E, portanto, é esse respeito que o Partido Socialista tem pelas pessoas com deficiência e que tem implementado nas suas políticas e que são muito visíveis, principalmente desde o 25 de Abril, esta parte, em que as grandes conquistas em matéria de direitos das pessoas com deficiência foram efetivamente realizadas e conquistadas com governos do Partido Socialista. E o mecanismo é precisamente um corolar daquilo que é aquilo que nós defendemos e tem um papel fundamental, um mecanismo como este, através da sua independência e pode vir aqui reforçar aquilo que é o rigor da transparência no âmbito das políticas públicas e, por isso mesmo, aproveito para perguntar ao mecanismo, porque, efetivamente, não encontramos uma plataforma onde possamos acompanhar o trabalho do mecanismo, acompanhar as intervenções, os pareceres, as recomendações, as intervenções na ONU e as avaliações que o mecanismo vai fazer. E, por isso mesmo, perguntamos onde poderemos consultar essa informação e se nos poderão enviar, porque não encontramos, o sistema de monitorização da Convenção que o mecanismo aplica, porque, efetivamente, certamente que terão um sistema de monitorização e que, até para nos organizarmos naquilo que pode ser a colaboração com o mecanismo na Assembleia da República, era importante conhecermos o vosso sistema de monitorização. Aproveito para informar que existe um grupo de trabalho específico para a deficiência e que, se calhar, faz todo o sentido que haja um trabalho muito de maior proximidade
uma vez que estes temas são transversais, são intersectoriais, não estão só na educação, estão realmente espalhados pelas diversas áreas que esta Casa trabalha. Aproveitar que estamos perfeitamente alinhados naquilo que são as preocupações com o ensino. O Partido Socialista, inclusive, colocou Portugal na liderança daquilo que é uma perspectiva do sistema de educação inclusiva que não existia, retirou as crianças da institucionalização e colocou todas no mesmo circuito. Há ainda muito a fazer, uma grande oportunidade de melhorias a fazer, efetivamente, mas já se conseguiu esse grande passo, que não era possível até alguns anos atrás. E mesmo no ensino superior, a isenção de propinas para os alunos com deficiência também tem a nossa assinatura e, portanto, estamos perfeitamente alinhados, até porque nos preocupa que, apesar daquilo que já foram as conquistas realizadas, aquilo que os censos nos dizem é que 64,7% das pessoas com deficiência apenas concluem o ensino básico, e é aquelas que realmente chegam ao ensino. 8,5% concluem o secundário e só 5,4% concluem o ensino superior. E por isso mesmo o Partido Socialista está muito preocupado com esta questão, gostaríamos de trabalhar convosco e estamos precisamente em vias de discutir a apresentação de uma proposta legislativa que propomos para tentar inverter esta situação e para ir ao encontro de tudo aquilo que o mecanismo nos diz que são necessidades no ensino superior. E aproveito porque realmente o mecanismo fez a avaliação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, na qual está precisamente versado grande parte daquilo que são as preocupações do mecanismo, nomeadamente na educação. E isto foi uma estratégia que foi muito participada, que teve um processo participativo muito alargado, com um grupo de trabalho constituído que envolvia organizações não governamentais das pessoas com deficiência, organismos da administração pública e que foi coordenado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. Durante o processo da auscultação de consulta pública, webinars, apresentações públicas foram feitas, reuniões de debate e foram recebidos, inclusive num e-mail próprio, 96 contributos, das quais um deles era do mecanismo, em parceria com o Observatório dos Direitos Humanos. E gostaríamos de perceber, porque tem que haver esta isenção do mecanismo, porque esta fusão e porque não os contributos do mecanismo, tendo em conta a leitura daquilo que é o mecanismo. E, por fim, para não me estender, só uma última questão, porque sabemos que está a ser revisto o SAP, o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio, e preocupa-nos esta centralidade na saúde que pode ser vista, e era essa a questão que vos colocava, se entendem que pode ou não ser vista como um regresso ao modelo biomédico, um regresso àquilo que se fazia até décadas de 60 e que vai novamente colocar a pessoa com deficiência numa perspectiva médica e não numa perspectiva social relacional. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então agora ao Grupo Parlamentar do Chega, será a deputada Diva Ribeiro. Microfone. Ficou ali perdido. Está limpo. Não. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento de forma especial a doutora Vera, Presidente do Mecanismo, e também a doutora Sara, Secretária Executiva. O Mecanismo Nacional tem como principal objetivo monitorizar a aplicação da referida Convenção, promovendo e protegendo as pessoas com deficiência no nosso país. Em fevereiro de 2024, a nova direção deste mecanismo foi recebida pelo Sr. Presidente da República, onde apresentou o seu plano de ação para o restante mandato, que irá concluir em 2026. No seu plano destaca-se, pois, a promoção da monitorização dos direitos das pessoas com deficiência, alinhado com os principais pontos estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas. É, pois, importante que se estabeleça, para que exista um regime jurídico de educação inclusiva, um esforço por parte do Ministério da Educação, que permita, pois, um reforço dos recursos humanos
E estou a falar de professores especializados, terapeutas, assistentes, que sabemos não existem em número suficiente para poder efetivamente auxiliar e integrar as crianças e os jovens com deficiência no nosso ensino. Para tudo isto, também são necessários as adaptações das infraestruturas aos alunos com deficiência. Infraestruturas essas que as que existem são manifestamente insuficientes. Para tudo isto é necessário, como é óbvio, o maior envolvimento, quer do Estado, quer da tutela, mas também de toda a comunidade educativa, e destacaria aqui de toda a nossa sociedade. A nossa sociedade tem que ser sensibilizada para a deficiência. A deficiência não pode ser um fator de exclusão. A deficiência, qualquer pessoa com deficiência tem que ser inserida, integrada, e tem que ter as mesmas condições de acessibilidade, quer à educação, quer à saúde, quer a qualquer outro campo da nossa sociedade. Todos deverão ter, pois, as mesmas oportunidades e, mais uma vez, volto a salientar que tem que haver contributos por parte do Estado. E termino citando: a maior deficiência do ser humano não é, pois, aquela que é perceptível a olho nu, mas é aquela que está presente na nossa alma. A incapacidade, muitas vezes, de se amar o próximo. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Está ali um, já temos microfones a mais, não está em nenhum ali. Colaboração entre grupos parlamentares. Muito bem. Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Agradecer, obviamente, o papel que têm desempenhado, que é essencial na monitorização, recomendação e sensibilização dos direitos das pessoas com deficiência. E fazemos só uma breve nota de que esta monitorização, este vosso papel também está definido na lei, no fundo decorre da Lei 71 de 2019, que define um mecanismo de acompanhamento e fiscalização independente para que asseguremos o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, alinhando com a legislação nacional e com os compromissos internacionais. E alguns dos principais propósitos e competências deste mecanismo são monitorizar o cumprimento das recomendações internacionais feitas a Portugal sobre os direitos das pessoas com deficiência, mas também escrutinar a adequação da legislação nacional aos princípios da Convenção e sugerir melhorias, e por isso aquela que foi a intervenção inicial que fizeram é bastante útil nesse sentido. Nós no passado mês de janeiro tivemos nesta comissão uma audição com peticionários do movimento Inclusão Efetiva e uma audiência com o movimento Cidadão Diferente. A primeira associação, neste caso, deu nota de violência, agressividade, mas também falta de preparação com que as escolas lidavam com crianças com deficiência, sendo estas tratadas com violência, além de faltas de condições que ambas as entidades referiram e que retira de todo a dignidade, o cuidado e o carinho que estas crianças merecem, obviamente. E tão grave esta situação que corrobora que estas entidades aqui expuseram. Temos hoje também nesta comissão os representantes da Associação de Pais e diretor de agrupamentos da Escola Fragata do Tejo, penso que vocês devem ter conhecimento deste tema, que foi uma vez mais alvo de um episódio de violência para com um adolescente com deficiência. E a minha pergunta, obviamente que as perguntas que fizeram anteriormente são muito importantes, eu corroboro todas as questões, mas para não me estar a repetir, tenho apenas 3 questões muito sintéticas. A primeira é muito simples, é perceber como é que o mecanismo está a cumprir o seu propósito de atuação preventiva, informação e sensibilização junto das escolas,
orientações é que costumam dar a situações como a Escola Fragata do Tejo, que possam proteger as vítimas, evitar e precaver a violência para com crianças e adolescentes portadores de deficiência nos contextos escolares. E, por último, como referiram na vossa intervenção inicial e como uma das vossas missões é colaborar connosco na melhoria da legislação, queria que concretizassem aquilo que referiram da falta de legislação que existe, não só nos vários domínios, mas especificamente relativamente aos professores com deficiência e que, pelo que eu percebi, existe aqui uma lacuna legislativa que precisa ser preenchida. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não está presente, mas nenhum senhor deputado dos restantes grupos parlamentares, portanto, passaria já a palavra para a doutora Vera. Recordava aqui os 10 minutos que tinha referido, tinha poupado 20 segundos, mas naturalmente, para além dos 20 segundos, com a flexibilidade que também tivemos com os senhores deputados. Passo a palavra, então. Obrigada e obrigada a todos pelas vossas perguntas e notas. Vou tentar ir por ordem. À senhora deputada Inês Barroso, tomei aqui nota sobre a forma como nós poderíamos nos organizar, mas eu devolvo-lhe uma pergunta sobre o relatório que o ISCTE virá a fazer, se neste relatório, se neste levantamento está prevista a auscultação da própria pessoa com deficiência. Não sei se me sabe responder ou se pelo menos consegue garantir que assim seja, porque senão não há grande validade nesta avaliação, não é? Neste relatório. Sobre a maneira como nós poderemos trabalhar, nós reativamente reagiremos a qualquer pedido de contributo da vossa parte e, naturalmente, da nossa parte, conforme venha a surgir notas que nós saibamos que são urgentes de se alertar para a Comissão, faremos o trajeto inverso. Eu acho que tinha muito interesse em começarmos a ter umas reuniões semestrais para avaliação exatamente daquilo que está a ser feito e daquilo que nós podemos contribuir, mais ainda sabendo vocês que nós estamos ligados à área das próprias pessoas com deficiência e, portanto, que as podemos envolver diretamente nisso. Portanto, esse era um dos pontos. O outro é, ainda não reunimos com o Ministro da Educação, e era isto que eu tirei para lhe dar resposta. Para a deputada Lia Ferreira, nós já tivemos com o grupo específico da deficiência, com a Comissão, plataforma onde se encontra o trabalho. Eu fico contente que me tenha perguntado isto. A reunião com o Sr. Presidente da República foi comigo, porque vai agora fazer um ano como Presidente do mecanismo. E o que me deparo é que nós não temos acesso aos nossos recursos de independência financeira, porque não temos secretariado da parte da Secretaria-Geral que nos leve a gerir dinheiro. De maneira, o que é que acontece? Ainda não conseguimos ter um site na internet, não o conseguimos pagar. De maneira que o nosso trabalho está naquilo que conseguimos gratuitamente expor, que é no LinkedIn. Vamos ver se no decorrer deste... E temos enviado a todas as comissões desde há 2 meses. Antes disso ainda não tínhamos enviado. E ao Conselho Consultivo, onde estão também a conhecer. E aos membros do Conselho Consultivo também temos enviado. Mas assim exposto... E grupos parlamentares também. E temos mandado aos grupos parlamentares. O que é que nós pretendemos nos próximos 6 meses? Finalmente ver se conseguimos aceder. Infelizmente as nossas instalações, que tínhamos instalações, foram agora alvo de uma ruptura elétrica, portanto também não conseguimos lá instalar. Enfim, temos gasto muito tempo, eu diria que até 80% do nosso tempo com estas problemáticas. Eu não estou full time aqui, eu tenho outro trabalho, a Sara dá-me um grande apoio, e se não fosse a Sara e todos os membros disporem de fins de semana e noitadas para este mecanismo, não tínhamos andado nem dado tantos reportes como temos feito até agora. Agora, essa parte e algumas outras que temos que dar andamento estão a acontecer só. Ainda não tenho, mas vou com alegria comunicar a todos assim que tiver um site onde nós vamos expor isso tudo. Até lá, vamos fazer como até agora, vamos comunicando e enviando o trabalho que está a ser feito nestes relatórios e nestes pareceres que vamos dando, e é assim que temos conseguido comunicá-los.
Um bocado também por isso, a primeira vez que demos parecer sobre a estratégia foi em fusão com a ODDH. Na altura chamámos a atenção ao ODDH, tínhamos um tempo mínimo para dar parecer, foi muito pequeno, e então o ODDH na altura não sabia sequer se ia ter tempo para dar resposta, desta vez nem deu, agora recentemente, e então juntámos-nos para conseguir trabalhar juntos o feedback sobre a estratégia. E agora, sim, já enviámos só o mecanismo, o ODDH não conseguiu. Nós, como mecanismo, já demos outra vez o parecer sobre a estratégia, de uma forma mais alargada, com mais tempo e com este grupo todo que trabalha agora comigo, connosco, e já foi enviado. Sobre o SAP, nós já tivemos oportunidades de dar o nosso parecer. Há ali, de facto, muita coisa, conforme eu posso encaminhar para si até... já foi enviado, já enviámos. Mas posso reenviar, se achar que é pertinente. Todos os grupos parlamentares. Pois, a primeira preocupação que nós vimos ao analisar é que não estava sequer claro como é que ia se proceder. E essa foi uma das chamadas que fizemos. Há imensas preocupações que daqui advêm, mas precisávamos de saber melhor como é que aquilo se vai constituir, porque não está lá, não é objetiva a maneira como a coisa vai acontecer. Portanto, pedimos para que ficasse mais objetivo. E também reforçámos, na altura, os contributos do Provedor de Justiça, que já tinha feito sobre o SAPA, também reforçámos nessa altura. A maneira, a deputada Diva Ribeiro, a maneira como nós propomos a legislação dos docentes. Não era reforço? Isso foi a Patrícia. Então aqui às vezes... Ok. A legislação para garantir a implementação e a monitorização e a avaliação da pessoa com deficiência, como é que é feita esta avaliação e a eficácia e o impacto? Isto tem que ser sempre feito com a própria pessoa com a deficiência. E a própria legislação, ao ser feita, tem que garantir que, após a legislação estar feita, existe uma monitorização de que ela é implementada. E, além dela ser implementada, é preciso sempre haver avaliação da própria pessoa que usufrui, neste caso é a pessoa com deficiência, que existe eficácia e impacto na aplicação da lei. E isto não está a ser feito dentro da legislação, não existem estas duas segundas áreas, que é a monitorização e a avaliação do impacto através da própria pessoa com deficiência. Agora é que era, pronto, da Patrícia Gil Vaz, a senhora deputada pergunta como é que nós propunhamos a legislação para os professores com deficiência. Nós aqui tem que ser com parceria, quer dizer, sozinhos não vamos nós próprios desenhar a legislação, temos que ver convosco, ou então num acordo que vamos fazer agora com a Ordem dos Advogados, poderemos tentar ajudar nessa matéria, se virem que é fundamental ser da parte do mecanismo. Pronto. Estes são, se eu falhei aqui alguma nota que me tenham feito, eu peço ajuda que me lembrem. Peço também para vos lembrar alguns pontos, e que tive aqui a ajuda da senhora deputada do PS, que é a deficiência tem a ver com o meio e, portanto, se nós não preparamos o meio e se nós deixamos o meio ele próprio deficiente, nem todos temos acesso a tudo. E eu relembro agora uma coisa nova, que é nem sempre a deficiência é visível, há deficiência invisível. Portanto, tudo o que nós podemos avaliar não é só com os nossos olhos, há sempre pessoas à nossa volta e ao nosso lado que poderão não estar a aceder a tudo por não terem recurso e, no entanto, não é a nossa própria avaliação e o nosso julgamento que vai entender se assim é ou não, é sempre a própria pessoa que tem que ter a capacidade e o poder e o acesso a poder fazer a avaliação e a dar esse feedback. Muito obrigado. Agradecer em nome da Comissão, os grupos parlamentares também já tiveram a oportunidade de se associar a esse agradecimento, agradecer a intervenção e, sobretudo, esta frase final, que acho que foi bastante clara relativamente ao tema que aqui nos traz e, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.